Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Hoje é dia de vídeo artigo, um vídeo artigo de um assunto que a gente volta e meia falava em aula aí nas minhas aulas e a galera metia um xalalá e eu dizia, não, mas não é bem assim, será que é bem isso aí? Vamos lá, vamos conversar sobre o assunto. Sendo primeiramente bem-vindo todo mundo. Quem está inscrito no canal, brigadão aí, estamos no nosso segundo ano já, com vídeos de tudo que é assunto na área da educação física e da saúde, espero que você esteja curtindo, e quem não está inscrito, se inscreve, aciona as notificações e vamos lá, certo? Vou trazer para vocês um artigo que vai falar de um assunto que é o seguinte, ó. Vocês já viram falar daquele negócio assim, quando você fizer o exercício, te concentra bem no músculo que tu está exigindo, que aí o músculo vai dar um pump, vai ficar bombadão, vai ser mais ativo, né? O cara tem que pensar no músculo que está sendo exercitado, né? Muitas vezes o cara vê isso como uma prática, às vezes, do personal trainer, né? Que ele vai lá e dá aquele foco. E aí a pergunta é, será que isso aí funciona ou não funciona? Né? Essa é a pergunta. E eu casualmente achei um artigo aí com publicação de 2015, falando da importância da conexão mente-músculo durante os exercícios de musculação. Muito bacana, muito legal, um assunto um pouco diferente. Calatayud e colaboradores, grupo que vem da Dinamarca e da Espanha, né? Então fizeram esse estudo aí que eu vou trazer para vocês. Então, primeiramente começa com uma introdução, né, falando justamente dessa história dos bodybuilders, né, dos fisiculturistas, né, de focar no exercício que está fazendo para dar uma bombada, né, e sendo uma técnica, né, que produz uma resistência maior e, consequentemente, por meio disso, você poderia ter ganhos maiores. Bem, então, a ideia é, a gente sabe que instruções, né, quando você dá instruções verbais específicas, você consegue fazer uma ativação maior dos músculos, né? E isso a gente viu em alguns estudos, né? Da musculatura do core, em musculatura de sujeitos não treinados no grande dorsal, né? Usando uma carga de 30%, com jogadores de futebol que utilizaram também uma carga de 50% de um RM, e também estudos mostrando que com a carga mais alta de 80%, não foi possível criar essa diferenciação da carga. Então, na literatura já tinha alguma coisa sobre o assunto, né? Anos aí de 2012, 2009, né? E aí os caras fizeram um passo a mais. Então, a ideia deles era ver até que ponto diferentes cargas em sujeitos treinados podia realmente causar uma adaptação diferente neste músculo. Mas adaptação naquelas, né? Porque a gente está falando de eletromiografia de um estudo transversal, estudo agudo. Então, a ideia era ver como isso acontecia, né? Eu já vou explicar os métodos. Então, pego 18 sujeitos homens, treinados a mínimo de um ano. Foi feito duas sessões. Uma foi feito o supino, apenas o exercício supino, onde o cara se familiarizou com todo o contexto do supino, e na outra o procedimento experimental. Então, na familiarização e no teste de um RM, o cara foi avaliado sobre as condições que ele ia fazer, amplitude do movimento, velocidade, posição do corpo, como seria feita as coletas com eletromiografia. Então, familiarização e foi feito o teste de um RM, tá? Além disso, o teste de um RM. E na sessão 2 foi feito avaliações de eletromiografia, e nessas avaliações de eletromiografia se utilizou cargas de 20, 40, 50, 60 e 80% de um RM. Tá? Em 3 condições, veja bem, são 5 cargas em 3 condições, então foram 15 coletas, né? 15 séries. Sempre fazendo séries com 3 repetições, né? Apenas 3 repetições, usando aquelas cargas, intervalos de 1 minuto. Quando a carga era carga de 80%, davam 3 minutos de intervalo. E durante essas realizações, né, nessas 5 cargas, existiam 3 condições. E uma das condições era a seguinte: o cara dizia para ti assim, ó, durante esta série, tente se concentrar em usar apenas o músculo tríceps. Então, nas cargas de 20, 40, 50, 60 e 80%, fazia 3 repetições pensando em usar apenas o tríceps.
Em outra condição, ele apenas se concentrava em usar o peitoral. Então, o cara fazia, os pesquisadores faziam o sorteio, dava a informação para o cara, botava a carga apropriada e mandava ele fazer apenas pensando no peitoral. E numa outra situação, ele fazia a utilização apenas normal, regular, né? Onde ele não recebia nenhuma instrução quanto ao que ele deveria se concentrar. Então, esta era a ideia, né? Fazer o cara focar, né? Velocidade 2,2 e, bem, os dados foram normalizados em eletromiografia, então pegava o máximo lá e dividia pelo relativo, e aí foi avaliado 4 porções, o peitoral maior e as 3 porções do tríceps braquial, né? E aí, a partir daí, temos os resultados. Então, veja bem o que a gente encontrou. Primeiramente, te inscreve no canal, sei que tu está gostando. Então, vai lá, te inscreve bonitinho, curte, comenta. Me diz aí, você faz isso aí na sua academia? Me diz se você faz lá na sua academia e vê se tu acha que isso funciona mesmo. Porque, veja bem, estamos falando de estudo transversal aqui. Agora vamos falar do resultado transversal. Não é um estudo de treinar durante 20 semanas desta forma. É apenas na hora ver o que aconteceu com a ativação muscular. Então, os homens tinham em média 31 anos e eles, um RM de supino, que é legal de a gente ver, para ter uma ideia da força deles, era em média de 103 quilos. Então, os carinha forte, assim, não é por 100 quilos para o supino, já é uma carga bem considerável, pensando que eles tinham uma massa corporal de 82 quilos, né? Então, levantando mais do que a sua massa aí, é um carinha que já treinava. Bem, resultados. Vamos lá, o que eu vou mostrar para vocês primeiro? Eu vou na tabela aqui, né? Resultado da ativação do peitoral, tá? Veja bem. O peitoral, quando você fazia ele regularmente, vamos pegar aqui a carga de 50%. Tá? Quando ele fazia a carga regular, vou sublinhar aqui ó, toda a carga. Quando ele fazia a carga de 50% de um RM do supino, não pensando em nenhum músculo específico, ele tinha uma ativação de 52%, certo? Então, um músculo ativava 52%. Quando ele fazia 50%, né? E eu dizia assim, ó, foca apenas no peitoral. Essa ativação, com a mesma carga, aumentava para 57%. E quando ele focava no tríceps, 55%. Então, observe que aumentou 6% o nível de ativação quando ele focava no peitoral, assim como aumentou 4% no tríceps. Mas, de forma geral, o que a gente pode ver, ó, significativamente, acontecia uma maior ativação. Observem aqui, ó, 21, 28, 38, 44, 52, 57, 56, 65, 81 e 80. Ou seja, existia um comportamento de o peitoral ser mais ativo quando era pensado nele. Da mesma forma o tríceps. Olhem como o tríceps era ativo quando ele estava normalmente solicitado e quando ele era solicitado pensando, focando no tríceps, existia um aumento aqui ó, de 11, 6, 4, 5 e 3%. Então, quando a gente vai para os gráficos, a gente vê isso de forma mais nítida. Vou aumentar aqui para você. Ó. Olha só o que acontece. Tá? Aqui a ativação do peitoral. Nas linhas de baixo, o exercício normal e o exercício quando era focado no tríceps. Quando o cara focava no peitoral, o quadradinho aqui, observem que a ativação era maior. E aí vem uma coisa importante. Essa ativação era maior com 20%, 40%, 50% e 60%. Nos 80%, essa ativação já não era maior. Esse comportamento também foi visto quando a gente olhava para o tríceps. Olha lá o tríceps. Quando era regular e focado no peitoral, as duas linhas de baixo, a ativação era menor. Quando focava no tríceps, apenas no tríceps, existia maior ativação. Então, uma mesma carga, quando você pensa no músculo que você quer, você aumenta a ativação deste músculo. Mas, porém, em cargas mais moderadas e baixas. Na carga de 80%, isso não aconteceu. Tá? Então, esses são os resultados. Vamos ver agora rapidamente alguma coisa sobre a discussão. Deixa eu ver o que eu sublinhei aqui para nós falar da discussão. Primeiro, assim, não existiu um comportamento de redução da atividade, né, conforme a carga ia aumentando, sendo que ela, aos 80%, ela desaparecia. Tá? Eles colocam aqui como explicação para isso aí,
é uma hipótese da ação, Constraint Action Hypothesis. Não sei, não conheço esse termo em português, mas a ideia dela é mostrar o seu quê? De acordo com essa teoria, menos atividade muscular seria induzida pelo foco externo em vez do foco interno, né? Então a carga de fora não dava tanto foco, mas aumenta a carga interna, devido a uma maior coerência entre a entrada sensorial e saída motora. Então, todo um aspecto neuromuscular é envolvido, né? Limitações, né? Não foi medida a musculatura antagonista, porque, veja bem, né? O que pode ser que acontece a coisa, né, gente? Você vai focar no músculo que você quer. Se a carga é leve, o que acontece? Você faz força naquele músculo. Se você quer que ele faça mais força, necessariamente alguém tem que travar esse músculo para que ele não acelere demais a sua velocidade, já que eles controlaram a velocidade. Então, provavelmente, o que acontece é que na hora que você foca na carne, no músculo, você quer fazer mais força com o tríceps, o bíceps também aumenta a ativação e, consequentemente, ele faz com que aumente a atividade do tríceps e do bíceps. Então, na verdade, você fez meio que uma contração isométrica ali junto, você ativou de forma excêntrica o bíceps para poder fazer com que o tríceps seja mais ativado, né? Da mesma forma, a relação peito-posteriores, né? Então, não medir a musculatura antagonista é uma limitação, porque poderia explicar um pouco melhor o que aconteceu. Grupo recreacionalmente treinado, não era altamente treinada, não foi medido, não tem como foi medida a sincronização, a frequência de disparo, recrutamento de unidades motoras, não tem como a gente ver se isso aconteceu, como aconteceu, né? A gente não viu a questão de como se comporta com fadiga e a possibilidade de uma intervenção cross-talk, que se chama na etnografia. Então, concluindo, né, que a gente pode aumentar a atividade muscular em cargas baixas e moderadas, sem aumento da carga externa, né, através de apenas de instruções, sendo que, no exercício supino, sendo que quando você vai para uma carga maior, isso desaparece. Então, gente, beleza, show, é uma técnica, mas é uma técnica para se usar com carga baixa. Quando você pensa em treinamento e que você quer uma performance maior, você trabalhar com 60%, fazendo 3 repetições, são cargas muito leves. Quem sabe uma ótima estratégia, pensando em reabilitação, né? Que você faz uma contração com uma carga baixa, sem ela provocar um estresse ou um dano na tua articulação. Em contrapartida, você ganha uma maior atividade desse músculo, e aí não foi medido aqui, mas provavelmente você consegue uma ativação do antagonista também. Certo? Então, vamos que vamos. Pensar no músculo funciona para algumas cargas mais baixas e você pode usar como estratégia de treinamento. Certo, gente? Valeu? Obrigado quem está me acompanhando. Até uma próxima.